Todos os empreendimentos JHSF têm um toque único. Cada amenity tem aquele toque de ineditismo. Cada produto tem aquele toque de exclusividade. E com seu toque na tela, você visita todos eles. Baixe o app JHSF Real Estate, a sua nova residência com o toque da JHSF. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Amarelas On Air, programa de entrevistas da revista Veja. Eu sou Clarice Oliveira e hoje eu recebo aqui Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Tudo bem? Como vai, senhor? Muito obrigada pela presença aqui. Obrigado pelo convite. Como de costume, me acompanham aqui nesta entrevista outros dois jornalistas. André Guilherme Vieira, repórter de política do jornal Valor Econômico, e Yuri Pita, comentarista de política da CNN Brasil. Muito obrigada pela presença aqui, deputado. Eu queria abrir essa nossa entrevista falando um pouquinho sobre um assunto que, inclusive, mobilizou bastante o senhor no decorrer das últimas semanas, que é a votação da PEC dos precatórios. Um assunto aí que gerou bastante polêmica, a gente sabe que há muita discussão a respeito das chamadas emendas do relator. O senhor batalhou muito aí para enterrar esse mecanismo, ou pelo menos dar uma boa transparência para esse mecanismo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como o senhor avalia o desfecho de todas essas negociações até agora. A gente vê que o Congresso parece avançar para evitar dar uma transparência maior para esses recursos. Como que o senhor avalia aí o trabalho que está sendo feito no Congresso? Olha, são dois temas polêmicos e que vão gerar problemas no futuro do meu ponto de vista, né? Primeiro, a PEC dos precatórios, que é de uma gravidade, talvez a votação nos últimos anos de maior gravidade contra o Estado brasileiro, contra a sociedade brasileira, né? Um país da dimensão do Brasil deixar de pagar uma dívida que transitou em julgado no judiciário brasileiro. A partir daí, ninguém confia mais nesse país. Insegurança jurídica. Insegurança fiscal, desrespeitar o teto por uma emenda constitucional. Insegurança constitucional, pelo rito que o presidente da Câmara introduziu de novidade, né, criando uma emenda fantasma para poder agariar votos na hora da sua votação. A outra questão, claro, dentro da própria PEC, o espaço fiscal, aí a insegurança fiscal, para se manter a emenda de relator, nesse formato inconstitucional. Aliás, nós aprovamos duas vezes, em 2015 e 2019, mudanças no orçamento, criando a impositividade, né, das emendas individuais em 15 e em 2019, o orçamento impositivo, que precisa ser regulamentado, e a impositividade das emendas de bancada, e dentro disso um texto muito simples, dizendo que elas têm que ser, se possível, como sempre, imparciais e distribuição de forma igualitária entre os parlamentares. Então, esse debate todo que está acontecendo, de fato, alguns deputados me ligam e me perguntando qual é a minha opinião. Eu falei, é muito simples. Por mais que eu acho que o próximo presidente vai ter que rever essa estrutura onde, de forma muito clara, o parlamento capturou o orçamento público, criando um orçamento paralelo, mas esse é um debate para o próximo presidente. É muito fácil resolver o problema. Se nós temos regras objetivas nas emendas individuais e nas emendas de bancada, é ampliar o valor dessas duas emendas, porque isso fortalece o deputado, né? Da forma como a cúpula do parlamento quer, que é manter a emenda de relator sob o poder do relator e dos presidentes das duas casas, na verdade, é fortalecer o projeto individual do presidente de cada uma das casas. Porque eu nunca tinha visto, e já, claro, o Arthur fala uma coisa que ele tem razão, a emenda de relator, de alguma forma, o relator, de alguma forma, sempre operou a despesa discricionária do governo pela rubrica do governo, mas sempre dentro da política pública do país, sempre das políticas públicas do governo. E dentro disso, você alocava os recursos junto com os ministérios, mas sempre sob comando do Poder Executivo. Ele está certo nisso. Mas o problema é que, da forma como eles estão fazendo, você está aprovando um crédito ou um orçamento e, durante o ano, você vai chantageando ou ameaçando ou chicoteando os deputados para que votem as matérias de interesse do governo. Isso nunca tinha acontecido. Orçamento aprovado, orçamento executado e respeitado. Não havia
essa questão de, no meio do ano, você pegar um orçamento pré-organizado, sem destinação objetiva, e começar a negociar ou impor uma posição sobre um deputado ou um senador, uma deputada ou uma senadora. Então, eu acho que esses dois temas eles vão gerar danos, um dano em relação à execução da principal peça do parlamento, de qualquer parlamento do mundo, que é o orçamento, e a PEC dos precatórios, que é uma lástima que o próprio parlamento esteja aceitando desrespeitar decisões judiciais, dívidas consolidadas, como é um precatório, fora todo o trâmite da matéria, que, de fato, é um chute na Constituição brasileira. André. Deputado, tudo bem? Eu queria saber se o senhor acha que o presidente Arthur Lira e o presidente Jair Bolsonaro, com as emendas do relator, eles praticamente institucionalizaram o mensalão, né, dentro do sistema político governamental brasileiro. E queria também saber se o senhor vê alguma saída para que esse modelo seja superado ainda nesse governo. Olha, eu não vou dizer que é mensalão, seria ir longe demais sem provas, né? Tem algo estranho no ar, que parlamentares têm colocado recursos em outros estados. Isso não cheira bem. Até eu ter condição de falar que é um mensalão ou que é algo ilegal, seria irresponsabilidade da minha parte. Mas é algo estranho. Segundo, um formato, como eu disse aqui, que não fortalece o parlamentar. Porque se você aprovou o orçamento e deixou esse valor de forma paralela à parte, para ele ser negociado durante o ano, você não está fortalecendo o deputado, você está fortalecendo o presidente da República, o presidente da Câmara, que com esse instrumento passam a impor ao deputado ou à deputada, ou ao senador ou à senadora, o seu interesse, né, o seu interesse objetivo. Então, eu acho que esse formato ele vai ter que ter uma solução. Outro dia, conversando com o ministro do Supremo, ele perguntou, Rodrigo, com a transparência não resolve o problema da constitucionalidade da emenda de relator? Eu falei, não, porque a Constituição aprovada pelos parlamentares contra o governo Bolsonaro e contra o governo Dilma deixou claro que as emendas são impessoais e que elas precisam ser distribuídas de forma igualitária. Está escrito lá no artigo 166 da Constituição. Então, é muito simples. Se o parlamento quer aumentar a sua participação nas despesas discricionárias do governo, o parlamento deveria aumentar as emendas individuais e as emendas bancadas. Elas têm regras claras. É claro que você olhar um país onde chegamos no momento onde o parlamento tem 32% da despesa discricionária e mais de 50% dos investimentos públicos, tem alguma coisa muito errada nesse orçamento. Precisa ser organizado, precisa se repensar a forma de elaboração e aprovação do orçamento. Mas eu acho que esse é um debate para o próximo governo. Acabar com emenda individual, acabar com emenda de bancada, voltar aos debates temáticos pelas comissões, tirar o poder que tem o relator de introduzir temas. Ele deveria ser apenas a pessoa que vai sistematizar aquilo que as comissões temáticas aprovaram em cada tema, claro, que encaminhado pelo governo federal. Mas esse é um debate, do meu ponto de vista, que nós não temos condição de fazer agora. Agora, tem uma coisa muito clara nesse debate, que eu tenho dito sempre. Há uma convergência entre o presidente da Câmara e o presidente da República que não é pragmática. O Centrão é pragmático, né, e não é corrupto, como muitos dizem. Né? Tem problemas como pode ter em qualquer outro partido, em qualquer outro grupo político. Né? Mas, nesse caso, essa aliança entre os dois ela é ideológica. Os dois querem poder para si, não para o país e não para o poder legislativo. A emenda de relator não fortalece o deputado de Roraima, do interior do Norte, porque ele obriga ao deputado a ter uma dependência do presidente da Câmara ou do presidente da República, né? Como era também com o orçamento contingenciado antes das emendas impositivas. Então, essa aliança que você olha depois da prisão do Daniel Silveira, o que o Arthur tentou votar? A PEC da impunidade. Né? No Código Eleitoral, o que ele tentou fazer, e aprovou e o Senado segurou, enfraquecer o poder do Tribunal Superior Eleitoral. Quando ele votou a PEC do voto impresso no plenário, que ele tinha um compromisso de não pautar no plenário se na comissão fosse derrotado, enfraqueceu o presidente Barroso. Então, há uma linha, e o Bolsonaro não precisa dizer que ele tem uma linha contra as instituições, é um populista clássico. Os populistas se elegem pelas urnas e questionam e tentam destruir as instituições com uma democracia direta. É o que o Bolsonaro faz, vai para a rua, põe 5 mil pessoas e diz: o povo está comigo contra o parlamento.
como se a democracia representativa não fosse o sistema que garante a institucionalidade do sistema no Brasil e em qualquer democracia no mundo ocidental. Então, é autoritário. E o presidente da Câmara, da forma como vem operando e o que vem pautando, nitidamente, numa linha de fortalecer a sua posição contra os próprios parlamentares e contra os outros poderes, ter deixado a CCJ aprovar a PEC dos 70 anos é um desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, uma PEC que não tem valor nenhum, né? Ela não vai retroagir para prejudicar, ela é inconstitucional do ponto de vista de atingir objetivamente os atuais ministros. Mas por que deixa votar? Ah, não, depois que passou na CCJ, daqui para frente, ela não vai andar. Mas está lá a digital dele. Os deputados, parte dos deputados, claro, que aprovaram a admissibilidade da PEC de 70 anos, são deputados da base do presidente da Câmara. Para que isso? Porque o Supremo tomou uma decisão de suspender a emenda de relator, quer dizer que o Supremo não pode mais tomar decisões que interfiram na questão constitucional do parlamento. No Poder Executivo ele nunca reclamou, né? Quando o Supremo tomou decisões corretas na pandemia, limitando aquilo que é o poder do governo federal, que é o poder de estados e municípios, eu nunca vi o presidente da Câmara reclamar. Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, porque o presidente do Senado tem um perfil mineiro mesmo, como mineiro que é. Então, ele fica mais quieto. Mas, sem dúvida nenhuma, a ação do presidente da Câmara e do presidente da República é, do meu ponto de vista, ideológica e tem o objetivo de fortalecer as suas posições individuais e não as posições das instituições, que seja do Congresso Nacional, do Poder Executivo e do Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário, quer enfraquecê-las e enfraquecer também os sistemas de controle do Brasil. Deputado, prazer estar aqui com o senhor aqui. Obrigado, Clarice, também, André. Mantendo essa discussão que o senhor falou, muito focado ali no presidente da Câmara, Arthur Lira, mas também tem o papel de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso. E o que a gente tem hoje, uma decisão do Supremo, que muitos veem que está sendo cumprida pela metade, o Congresso dizendo que não tem como cumprir, inclusive hoje, parecer de consultoria do Senado também indicando que não só o ato do Congresso, mas o próprio projeto que está em discussão hoje no Congresso não é suficiente para atender essa decisão do Supremo. E o senhor acabou de falar, mencionou conversas, inclusive, com ministros do Supremo que o senhor teve. Qual é o nível de gravidade que isso pode desencadear algum tipo de crise institucional entre legislativo e judiciário desta vez? Qual tipo de indisposição isso pode causar? E por que há um protagonismo maior de Arthur Lira e qual o papel que o Rodrigo Pacheco tem nesse desenho, na sua avaliação? Olha, o Rodrigo, na forma de atuação, parece muito o presidente Michel Temer quando era presidente da Câmara. Sempre deixa a decisão para o último minuto. Ele sempre deixa o jogo correr. Muitos políticos operam assim. Muitos acham que os políticos deveriam trabalhar dessa forma, deixar que as coisas caminhem para que você veja a sua opinião formada junto com a da maioria e tome sua posição junto com a maioria. Então, até por ser mineiro, né, ele parece muito esse perfil de deixar as decisões para a última hora, observar, limitar o poder do presidente da Câmara em algumas votações do Código Eleitoral é muito claro, né? A própria votação do imposto de renda. Então, o presidente do Senado, sem dúvida nenhuma, exerce bem a presidência da Casa Revisora na linha de limitar, né, aquilo que tem sido uma posição mais proativa do presidente da Câmara em temas polêmicos, em temas muito difíceis. Mas, nesse caso do orçamento do relator, da emenda de relator, me dá a impressão que ele, por pressão da base dos senadores, ou por algum motivo, ele vem operando em sintonia. E é óbvio que, do meu ponto de vista, a transparência acaba com a emenda de relator. A transparência amanhã, dada daqui para frente, é óbvio que é uma coisa tão inacreditável que o parlamento possa dizer que não tem como entregar o que aconteceu nos últimos anos. Todo mundo sabe como é que o governo libera emenda de relator. Todo mundo sabe que o deputado tem que mandar uma carta para o relator manda a carta para a Secretaria de Governo. Todo mundo sabe que é assim, pelo menos é o que eu ouço, que é assim. Então é muito fácil pegar o passado, mas vamos deixar o passado para outro debate. Quando você for obrigado a falar quem está indicando e para onde está indo o dinheiro, a emenda de relator, no formato que ela foi utilizada até hoje, ela acaba. Porque quando um deputado que ficou muito feliz, porque além dos 16 milhões de emenda individual, ele conseguiu mais
16 milhões, quando ele descobrir que teve um líder que levou 200 milhões na Câmara ou no Senado recebeu 800 milhões, a emenda de relator acaba. Por isso que eu sempre disse, para quem me consultava durante o ano, que a transparência resolveria para o futuro, né? Eu acho que, para fortalecer o parlamento, é muito mais justo com os deputados e com as deputadas, por parte do presidente da Câmara, que ele amplie emenda individual de bancada, mas aí é outro debate. Mas eu acho que a emenda de relator, é claro que só a transparência não resolve, a impessoalidade e a igualdade na distribuição está na Constituição, precisa, se ela não for respeitada, ela continua sendo inconstitucional do mesmo jeito. Você superou o primeiro problema, que não é apenas a transparência da emenda de relator, mas a transparência de qualquer gasto público, isso é óbvio que é constitucional, fora a forma de distribuição desse dinheiro. Senão você fica com um parlamento que o deputado que está mais próximo do presidente da Câmara, do governo, e que diz amém a ele, na hora da aprovação do orçamento ou da execução do orçamento, ele passa a ser um deputado de primeira classe e o outro de segunda classe. E isso não tem como sobreviver do ponto de vista da impessoalidade que precisa ter um orçamento público e do respeito ao mandato de cada um dos parlamentares. Outra coisa é a execução do orçamento do governo. O governo tem o seu orçamento, que deveria ser 100%, né? As emendas individuais de bancadas elas deveriam estar extintas e o debate deveria ser muito mais técnico sobre os programas do governo e não sobre esse orçamento, mas nós aprovamos isso porque, de fato, o governo chantageava o parlamento desde governos anteriores com contingenciamento do orçamento, então foi reação do parlamento, agora nós fomos para o outro pêndulo, onde o parlamento tem poder demais. Nós temos que voltar para o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é que o orçamento seja impositivo. Porque quando você tiver um orçamento impositivo e as comissões temáticas aprovarem por seus temas, educação, saúde, segurança pública, o orçamento, a partir daí, com a impositividade de toda a despesa discricionária, cada um vai poder dizer na sua base eleitoral que aquele recurso foi aprovado pelo seu mandato e pelo mandato dos outros parlamentares. Agora, deputado, o senhor queria retomar um pouquinho um assunto que o senhor comentou agora há pouco na pergunta do André, onde o senhor disse que não queria ir fazer uma associação a mensalão, desse mecanismo de emendas a mensalão, algo ilegal. Mas o senhor foi presidente da Câmara por boa parte do governo do presidente Jair Bolsonaro, saiu ali em termos um pouco pesados com o presidente. Queria perguntar para o senhor se, durante o período em que o senhor teve ali nessa posição, participando tão ativamente das articulações, o senhor presenciou em algum momento ou foi pressionado para dar condução dentro do Congresso Nacional a algum tipo de mecanismo ilegal de tentativa de ganho de apoio no Congresso? A minha relação com o governo sempre foi muito distante. Seria irresponsabilidade eu falar que eu tive qualquer tipo de proposta do governo. O governo não sabia nem como fazer direito, né? Como organizar a execução do orçamento, como atender a base do governo, mas não posso dizer, por isso que eu estou dizendo, através da pergunta dele, que eu não tenho como dizer se tem alguma coisa ilegal, se há algum tipo de desvio de dinheiro público, mas me surpreende saber, e eu não tenho provas, apenas sei, que parlamentares receberam tantos recursos que colocaram recursos em outros estados. Isso é ruim, e é ruim para a própria Câmara, porque se tiver algum problema, é mais um desgaste para o Congresso Nacional. Mas eu não tenho como dizer que nunca teve nenhum pedido, muito pelo contrário, as relações com o governo sempre foram muito distantes e sempre foram respeitosas nesse ambiente. Eu não posso falar nada em relação à Casa Civil e à Secretaria de Governo do governo Bolsonaro no período que eu presidi a Câmara. Mas, deputado, eu queria aproveitar até uma fala do senhor para fazer um paralelo, né? O senhor disse que parece muito lógico isso, é patente a aliança ideológica entre o presidente da Câmara e o presidente Jair Bolsonaro, né? Pegando esse gancho da Clarissa, a questão dessa compra de apoio que houve no mensalão. Antes você tinha um sistema que a própria Lava Jato desvelou, mas que no mensalão já ficou exposto, em que você desviava dinheiro de alguma estatal para abastecer. O mensalão foi antes, né? Sim. O mensalão foi antes, claro. Mas, basicamente, estou dizendo, você tinha um desvio de dinheiro público, de uma fonte pública, para você abastecer ali uma base de deputados, objetivando justamente que ele votasse junto com o governo de então. O Bolsonaro inaugurou, no meu ponto de vista, uma novidade. Ele consegue ele distribui os recursos dentro do orçamento de uma maneira que ele consiga ter um controle ali da votação. Quer dizer, do ponto de vista, claro que a gente não vai entrar aqui dizendo que o atual modelo é criminoso ou não, mas tem uma questão imoral aí, ou não? O senhor não concorda com isso? Porque o princípio é o mesmo, você está
juntando ali recursos para tentar fazer com que as pessoas votem ideologicamente com você. E o senhor mesmo reconhece que existe uma aliança muito clara ideológica entre o presidente da Câmara e o presidente da República. Olha, eu posso te dizer que, vamos lá, a discricionária, o governo sempre aprovou, a do governo, dentro das políticas públicas do governo, não o orçamento paralelo, que é o RP9, sempre atendendo às bases da sua maioria. Sempre atendeu mais, até porque você tinha maioria, então 70% a maioria, 30% a oposição. Então, essa distribuição da discricionária, dentro das políticas do governo, de educação, de saúde, etc., elas sempre existiram, em volumes completamente diferentes, né? Mas tudo isso, André, aprovado no orçamento. O que eu acho de mais grave de tudo isso, né, fora a não ter transparência, é você ficar durante o ano negociando a execução do orçamento. Aí é igual ao contingenciamento que o presidente, o PSDB e o PT faziam para negociar com o parlamento. Contingenciava, não tinha emenda positiva, você contingenciava todas as emendas parlamentares e ia liberando ao longo dos anos o que queria e o que te interessava. Então, de alguma forma, o RP9 virou a mesma coisa do contingenciamento do orçamento. Então, é isso que eu acho que é grave. A emenda de relator, ela é grave porque ela cria um orçamento paralelo em relação às políticas públicas do país. Você não pode ter um país onde você tem um orçamento que é do governo e uma política pública que não é do governo, onde o parlamento escolhe, independente dos projetos do governo, o que vai aplicar, onde vai aplicar os recursos. E na Constituição brasileira, na nossa democracia, o Poder Executivo, o nome já diz qual é o papel dele. Não, o nosso papel é aprovar o orçamento, discutir, negociar, aprovar e eles vão executar. Nós estamos tendo dois grupos executando o orçamento, o parlamento e o governo. Claro que o parlamento por dentro do governo também, porque não tem outra forma, não tem constitucionalmente outro caminho. Então, eu acho que o mais grave é que você fica com, vamos dizer assim, com um cheque especial na mão e executa o cheque especial no período que você quer. Se você aprova o orçamento e diz à oposição, dentro da discricionária do governo, das políticas públicas do governo, vai alocar construção de creche em 30% das creches que serão construídas e a maioria em 70%, né, que é a proporção que tem no parlamento, pode ser legítimo. Agora, no momento que eu digo que eu tenho 100 creches para executar durante o ano de 22, e eu vou 21, por exemplo, e eu agora vou negociar a cada votação a liberação de uma creche para você, para ela ou para outro parlamentar, aí gera, de fato, um poder do presidente da Câmara e do presidente da República no mandato parlamentar que é ilegal do meu ponto de vista, imoral no mínimo. Entendeu? Agora, se na aprovação do orçamento se negociou com a maioria e com a minoria, com a oposição que pode obstruir, atrasar a votação, se negociou a execução daquela política pública, todo mundo já sabe como é que ela vai ser distribuída. São 100 creches, por região vão ser tantas creches por região e tantas por município. Está lá aprovado no orçamento, todo mundo sabe como é que vai ser executado. Atende o interesse público. Né? Atende o interesse público, porque é a política do governo, que foi eleito para isso, né? Com regras, eu tenho 100 creches porque eu quero reduzir a falta de vagas em creche nos municípios do Nordeste, que estão com muito mais falta de vaga de creche do que no Sudeste ou no Norte. Então, eu priorizo lá. Lá eu vou priorizar os municípios, junto com o governo e com os parlamentares, os municípios da base dos parlamentares. Agora, isso está aprovado no orçamento. Amanhã, quando eu votar contra a PEC dos precatórios, o governo não pode pegar a minha creche e falar, a sua eu não vou executar porque você votou contra, que é o que está acontecendo hoje. O imposto de renda, tinha deputado, André, que me ligava escondido para me dar opinião sobre a discussão do imposto de renda, e pedia para eu não contar, porque se o presidente da Câmara soubesse que ele estava falando comigo sobre esse tema, ele podia perder a emenda dele. Então, é uma coisa que não dá para ser assim, né? O volume ficou muito grande, o orçamento paralelo é uma realidade, tudo isso precisa acabar. Mas eu acho que o mais grave hoje é que nós criamos um mecanismo igual ao contingenciamento do orçamento, onde o governo e o presidente da Câmara vão liberando ao longo dos anos, ao longo do ano, ao longo dos meses, o que eles querem para quem eles querem. Aí passou a ser a utilização do orçamento para uma pressão descabida em cima do parlamentar. O parlamentar aprovou o orçamento, suas bases estão atendidas e você vai dialogar com ele pedindo apoio para a aprovação dos projetos de interesse do governo, daquilo que o governo acredita que é o melhor para o Brasil. Fora isso, você passa a ter uma posição de comando
do presidente da República, do presidente da Câmara e do Senado sobre o parlamentar. A partir daí, você não tem mais um sistema onde as instituições elas trabalham de forma harmônica. Elas passaram a trabalhar de forma completamente sem harmonia, porque o presidente da Câmara e do Senado organizam os votos da forma como eles querem. E o que está me deixando mais surpreso é que nem com esses recursos todos o governo está conseguindo aprovar coisas de boa qualidade. Eu acho que a PEC dos precatórios é uma prova que, além de toda a polêmica da emenda de relator, ainda está dando instrumentos para você aprovar uma PEC que vai ser muito nociva para a sociedade brasileira. Mas que tem por objetivo financiar um projeto específico, que é o projeto eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, com a criação do novo programa social. Também os deputados estão quietos. Você vê que claro que os deputados preferem emenda individual de bancada, mas eles estão quietos porque eles têm medo de não ter nada. Não tendo nada, eles preferem, uma grande maioria, ficar quietos esperando para ver qual vai ser a solução que vai ser dada nessa relação do Poder Legislativo com o Supremo Tribunal Federal. Presidente, isso não fala um pouco também da fragilidade dos nossos deputados? Porque o senhor está descrevendo os deputados como bichinhos acuados, como se o governo estivesse fazendo uma chantagem da qual eles não podem se desvencilhar. Tanto eu não estou tratando como bichinhos acuados. O governo, com esse valor todo, não aprovou a reforma administrativa, aprovou um projeto de imposto de renda ruim, aprovou uma PEC dos precatórios ruim, está com dificuldade no Senado. Estou dando exemplos aqui, não conseguiu aprovar a PEC da impunidade. Então, os deputados os deputados estão reféns disso. Não, os deputados querem ampliar os recursos no ano eleitoral da sua base, eu acho que isso é legítimo, né? Eles não estão dizendo amém para o governo no mérito das matérias. Você vê que a medida provisória da Eletrobras colocou lá um jabuti, que é uma vergonha, aquele negócio da termoelétrica, né? E aí era um grupo de interesse. Mas o que eu estou dizendo é que eu não estou vendo que esses recursos estão indo na linha do que você está falando. Os deputados não estão dizendo amém para a agenda do governo. Isso é uma coisa interessante, porque é engraçado, parece... Mas olha que coisa interessante. A impressão que vocês têm é que o presidente da Câmara e do presidente da República têm um superpoder sobre os parlamentares por causa da emenda. Mas, no mérito, isso não está se concretizando. A agenda econômica do governo está sendo derrotada a cada semana no parlamento. Então, é uma coisa interessante. Por outro lado, há uma inconstitucionalidade brutal, onde não há transparência e não há impessoalidade na distribuição do orçamento. Mas esse poder de agenda hoje, na sua avaliação, está mais forte na mão do presidente da Câmara do que do próprio presidente da República? Não, eu acho que o presidente da Câmara... E aí, com o olhar de quem já ocupou, inclusive, essa cadeira e de que, em um determinado momento, o senhor também teve um poder de agenda mais forte do que o próprio presidente da República, por exemplo, no início da pandemia. É diferente. Eu ganho a eleição sem o apoio do presidente da República. O Arthur ganha e tem que ter uma relação diferente de compromisso com essa agenda, né? Na agenda econômica, de fato, eu tinha uma proximidade durante um tempo com o ministro da Economia. Depois a gente viu que era uma fraude, o ministro da Economia. Mas em toda outra agenda, a agenda de valores, a agenda do meio ambiente, eu sempre fui eu que barrei toda essa agenda reacionária do governo Bolsonaro. De alguma forma, o presidente atual tem algum compromisso de pautar alguns temas. O próprio voto impresso é uma prova de algum compromisso que ele tem com o governo, não necessariamente em alguns casos no mérito, mas pelo menos de colocar para pautar e gerar o desgaste para o próprio parlamento, para o próprio Supremo Tribunal Federal. Deputado, o senhor estava falando agora sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e uma história que me relataram algum tempo atrás, ainda lá em Brasília, era que o senhor, numa conversa com outros parlamentares, uma vez lá na residência oficial, teria justamente colocado essa questão, que na época, quando o ministro Paulo Guedes começou a defender a criação do auxílio, hoje o Auxílio Brasil, que na época era Renda Brasil, o senhor teria comentado com algumas pessoas que ali ficou evidente para o senhor que Paulo Guedes não era o Paulo Guedes que o senhor imaginava, que ele estava muito mais preocupado com a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e tratava isso como uma questão essencial na estratégia dali em diante. O senhor acredita que Paulo Guedes ali vendeu a alma para o diabo, só quer saber da reeleição do presidente Jair Bolsonaro e, eventualmente, até da permanência dele no governo? O senhor acredita que, de fato, aquele Paulo Guedes do período eleitoral de 2018 está enterrado, não existiu? Olha, é interessante. Eu acho que o Paulo Guedes, eu fui acompanhando ao longo dos meses, né, dos anos, me dá a impressão hoje que ele é tão ideológico quanto o Bolsonaro.
Mas como ele é um cara muito mais preparado, ele controla o que ele fala em relação às instituições democráticas. Mas a impressão que me dá é que, de fato, as críticas que ele faz, que o Bolsonaro vocalizou na eleição e depois da eleição, muito mais por representar um segmento do que acreditar naquilo, o Bolsonaro, o Paulo, de fato, eu acho que ele acredita, né, que o parlamento é uma instituição fracassada, que o Supremo exerce um poder excessivo. Ele fala às vezes isso. Né? Ele fala, caiu um meteoro na minha cabeça dos precatórios. Não caiu meteoro nenhum na cabeça dele. Em 2018, o presidente Toffoli avisou a ele que tinha esse julgamento do Fundef que entraria nos próximos 4 anos. Então, a minha impressão é que o Paulo é ideológico. E, por ser ideológico, vale, né, flexibilizar naquilo que ele acredita para tentar viabilizar a eleição do Bolsonaro. Uns acham, e eu não estou concordando com isso, que ele não quer largar o ministério de jeito nenhum, que ele sentou na cadeira, botou cola e não quer levantar daquela cadeira. Alguns pensam assim. O senhor pensa assim? Não, eu acho que não, acho que ele é ideológico. E acho que, de alguma forma, ele, do ponto de vista da agenda, ele é muito mais fraco do que eu imaginava. As pessoas às vezes me perguntam, em quem você votou no segundo turno? Eu falei assim, eu só votei no Bolsonaro por causa da agenda econômica do Paulo Guedes. Então você se arrepende de ter votado no Bolsonaro? Eu falei, não, pelo Bolsonaro não, que eu conhecia. Não. Quem fala que votou no Bolsonaro porque se enganou com o Bolsonaro, para mim, não está falando a verdade. Todo mundo sabia quem era o Bolsonaro. Eu falei, eu me arrependo de ter acreditado que o Paulo Guedes, de fato, tinha uma agenda liberal. E está provado que não tem. E montou um ministério fraco, uma equipe fraca, na maioria dos nomes. Está aí provado. As coisas não caminharam da forma como aqueles que querem uma agenda, né, forte, pró-mercado, regulamentação dos setores para que o setor privado invista mais, as reformas necessárias, nós vimos que ele ficou muito aquém daquilo que a gente esperava dele quando não era ainda ministro da Economia. Essa equipe fraca que o senhor fala do ministro Paulo Guedes, eram pessoas fracas porque elas não conheciam a máquina pública? E aí já emendo uma pergunta para também colocar um pouco de tema eleitoral aqui. O senhor está próximo do governador João Dória, que também conta com diversas pessoas que vêm do setor privado, além de outras que têm já trajetória no setor público. Para um futuro governo, é fundamental ter pessoas com trajetória no setor público? Não dá para buscar aventureiros simplesmente no setor privado, bem intencionados, mas sem conhecimento da máquina pública? Olha, sim. O Brasil gosta muito de salvador da pátria, né? Em 89, o Collor virou... Apesar de era governador de um estado pequeno, mas com pouca... Era jovem demais. Uhum. Depois, agora, veio o Bolsonaro, o salvador da pátria. Agora estão pintando aí o Moro como salvador da pátria, né? Agora, quem não conhece a política, quem não conhece a máquina pública, né? Quem não tem experiência de gestão, e aí, no caso, não é nem só no setor público, no setor privado também não tem experiência. Né? É muito difícil administrar a máquina pública do governo brasileiro e a governabilidade no parlamento. Isso não é qualquer um que consegue fazer isso. Né? Por que o Palocci foi um grande ministro da Economia, depois de, claro, os problemas que ele passou? Por quê? Porque ele conhecia a política. Era um cara super inteligente, montou uma grande equipe, com Marco Lisboa, com a API, com Joaquim Levy, entre outros, e era um cara super inteligente, conhecia a política. Foi um grande ministro da Economia sem ser economista, não é isso? Então, o problema todo é que você põe um cara como o Paulo Guedes ali, que não conhece nada da política, a política vai dando banda nele todo dia, né? Porque ele acha que é mais esperto que os outros. Ninguém é mais esperto que ninguém. Então, eu acho que a questão da experiência é fundamental. A equipe do Paulo Guedes. Alguém pode dizer que o Salim Matar não tem espírito público? Não quer ajudar o Brasil? Não tinha um sonho de ajudar o Brasil nas privatizações? Sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa é eu falar o que eu sonho. Outra coisa é eu acordar e esse sonho virar realidade. São coisas diferentes. Não é? É isso que eu digo. A gente tem que parar de achar que, sem razão e sem um projeto de Brasil, apenas como uma figura simbólica, alguém que seja que queira se transformar num mito, como o Bolsonaro se colocou nessa posição, de alguma forma o Moro se coloca nessa posição, sem experiência administrativa, sem experiência política, pelo menos,
não vai a lugar nenhum. O Fernando Henrique foi um grande ministro da Economia. Também formou uma bela equipe e era um grande político. É um grande político, né? Então, essa questão da falta de experiência, o Salim Matar certamente saiu decepcionado, porque achou que ia conseguir privatizar tudo da noite. Não, as coisas não são assim. Você tem a burocracia, você tem as leis, você tem a Constituição, você tem os sistemas de controle, tem o Tribunal de Contas. Você não faz o que você quer da forma como você quer. Por isso que é importante você ter do seu lado sempre uma equipe de técnicos que conheça a máquina pública. Você vai administrar a máquina pública, você tem que conhecer como é que aquilo ali funciona e como é que você faz para destravar, né, os principais temas que interessam à sociedade. Agora, presidente, o senhor citou aí, em mais de uma ocasião, o ex-ministro Sérgio Moro. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco mais aí a entrada dele, né, nesse cenário eleitoral e como isso pode ou não pavimentar a formação de uma terceira via. Eu queria aproveitar já engatar perguntando para o senhor para quem que o senhor vai fazer campanha na próxima eleição e em que partido, porque a gente ainda está esperando aí para saber para onde o senhor vai. Olha, o Moro está provado que a Lava Jato era um projeto político. Está aí ele saindo, o procurador lá saindo, o procurador-geral, o ex-procurador-geral aparecendo que sai candidato também. Então, eles montaram, na verdade, um projeto político. Não tiveram a coragem nem a audácia de disputar a eleição em 2018. Né? Ele tinha acabado de inviabilizar a candidatura do presidente Lula. Eu acho que ele não teve a ousadia de se colocar, mas teve a ousadia de ser ministro do presidente Bolsonaro. Eu acho que ele estava inviabilizado de participar desse governo, mas aí é uma outra questão. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, ali se formou um partido político, né, para se mudar, vamos dizer assim, o status quo da sociedade brasileira. Eram os empresários que não prestavam, que tinham relação com o Estado, era o parlamento que só tinha corrupto e era o Poder Executivo e o Supremo também que não prestava. Na verdade, o jogo dos juízes, de alguns juízes mais os procuradores, era tirar o poder das instâncias superiores e jogar tudo para a primeira instância, né? Jogar para eles o poder no país. Então, era um jogo muito claro. Então, isso está ficando mais claro ainda, né? Quer dizer, e eu dizia ao ministro Mandetta, ao ex-ministro Mandetta, que ele me dizia, não, o Moro vai ser candidato ao Senado. Eu falei, Mandetta, o Moro é candidato a presidente, e pode ser, é legítimo, é um direito dele. Tentaram que eu aprovasse a quarentena, retroagindo para colocasse ele inelegível. Eu disse que eu não voto isso, não votava isso. Porque, por mais que eu tenha críticas ao Moro, ele renunciou ao cargo dele de juiz, ele tem direito de disputar a eleição, é democrático, é legítimo. Mas eu dizia, Mandetta, ele é candidato a presidente. E acho que vai na mesma linha do que a gente viu em 2018, e uma parte da elite já está entrando na mesma linha, que é encontrar um atalho para se tentar derrotar o PT e agora o Bolsonaro. Porque tem uma elite que hoje já não gostava do PT e agora tem ojeriza também ao Bolsonaro pelo desastre que é o governo Bolsonaro. Mas estamos indo na mesma linha, não estamos olhando qual é o projeto de poder, qual é a experiência que essa pessoa tem, como é que ela transforma os sonhos, os projetos em realidade, como é que executa. São coisas, e como é que garante governabilidade, né? Como é que garante uma relação com o parlamento onde você consiga aprovar os projetos mais importantes que você apresente e eleito, tente avançar depois de eleito nos 4 anos de governo. Eu acho que esse é o grande problema daqueles que chegam na política sem experiência, né? E com um cacuete de juiz. Porque o juiz tem um problema, o juiz decidiu, não é isso? Vai executar a decisão dele. Então, na hora que ele chega ali, eu negociei com o Moro algumas vezes, né? É difícil, porque a compreensão de que o parlamento não é a casa do Poder Executivo, é exatamente a casa onde toda a sociedade está representada e todos têm que ter voz na discussão do projeto, é difícil de compreensão. O próprio Bolsonaro, que estava há muitos anos na Câmara, também não tem essa compreensão, como o Moro também não tem a compreensão da importância da sociedade ser ouvida através do parlamento. O parlamento, eu fui presidente da Câmara e fiquei ainda mais encantado com o papel do parlamento, que é exatamente você conhecer a realidade de cada região do Brasil, a realidade de cada segmento da sociedade brasileira e entender que um projeto ele é formatado através desse diálogo e daquilo que você consegue construir formando uma maioria, ouvindo todos. Não é formar uma maioria e dizer, agora já tenho maioria, não preciso da esquerda. Quer dizer, então é quase você dizer o seguinte, se eu formei maioria e não preciso dialogar com a esquerda ou com ninguém, capaz então nem de precisar parlamento. Então esse aqui é o problema daqueles que não têm o espírito democrático,
necessário para compreender o papel de cada uma das instituições. É claro que o presidente da Câmara não gostou da decisão da Rosa Weber, respaldada pelo plenário, de suspender as emendas de relator, mas esse é o papel constitucional do Supremo. Feriu a Constituição, eles têm que decidir, né? E decidir a pedido dos próprios partidos políticos, que sempre vão demandar a Procuradoria ou demandar o Supremo Tribunal Federal. Em relação ao meu caso, eu sou secretário hoje do governo Dória, vim para o Dória para tentar participar de forma mais efetiva, ter uma experiência administrativa que eu me sentia falta, porque estou no parlamento desde 99, e o Estado de São Paulo é um grande Estado, com quadros de grande qualidade, estou na área de concessões, mas também porque eu queria ter uma participação, já que a minha vida ficou desorganizada na minha sucessão, na minha saída do DEM, eu queria poder ter um papel ativo na eleição nacional. E São Paulo vai ser o estado onde a terceira via vai se viabilizar. Né? Não adianta a gente se enganar. Eu acho que não vai ser em Minas, eu acho que não vai ser no Rio, vai ser no Sudeste. Mas, prioritariamente, o eleitor de São Paulo, que já não era Lula há muito tempo e deixou de ser Bolsonaro desde 19, desde o desastre do governo Bolsonaro. Então, São Paulo é o principal colégio eleitoral, é onde vai se dar o campo para que a terceira via consolide uma candidatura. O governador de São Paulo é um candidato natural, é um candidato forte, e a avaliação do governo dele vem melhorando. Estou trabalhando para ajudá-lo, para ele tentar viabilizar a candidatura dele, sem dúvida nenhuma. Faz um grande governo, pouco reconhecido, fora de São Paulo, e que já começa a ser reconhecido pelas pesquisas que eu tenho no estado de São Paulo. Eu acho que é um nome que tem experiência, né, do setor privado de sucesso, fez uma boa prefeitura e faz um grande governo, com uma capacidade de investimento a maior da história de São Paulo, desde a redemocratização. E ele aprendeu a fazer política para pegar aquele gancho que o senhor mencionou antes? Que tem que saber. Que a eleição não é para bonzinho e que não tem essa ele vai para um pesado. O governador Dória tem uma grande virtude que poucos políticos no Brasil têm. Ele delega poder e o sucesso do assessor dele não incomoda a vaidade dele. Apesar de ele parecer, para todos nós, muito vaidoso, o sucesso do Rodrigo Garcia não incomoda o governador Dória. O CEO do governo. Não incomoda o governador Dória. Ao contrário, o Dória sabe aonde ele é forte e aonde é que estão as deficiências dele. E delega onde estão as deficiências dele para o Rodrigo Garcia, para o ministro Meirelles, entre outros bons quadros que esse governo de São Paulo tem. Então, você pergunta, ele tem experiência política? Claro que hoje tem muita, e tem um governo onde a maioria formada no parlamento deu a ele as condições de aprovar uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária e uma reforma fiscal. Então, você tem experiência, você tem como dizer que ele já adquiriu uma experiência no setor público, né? Tinha uma experiência de gestão no setor privado de sucesso, um homem que ganhou muito dinheiro pelos próprios méritos dele, e no setor público ele já compreendeu, né, aonde estão as fortalezas dele, onde é que estão as fraquezas dele, e nas fraquezas ele delega a terceiros. E o Rodrigo Garcia tem sido um chefe do governo. Eu acho que o Rodrigo Garcia, para mim, hoje, dessa nossa geração, na faixa dos 50 anos, dos 50 para baixo, disparado é o melhor político brasileiro, é o melhor formado, porque junta política com gestão pública, que é muito difícil. Eu, por exemplo, tenho uma grande virtude na política e estou agora voltando para o setor, para o executivo, para aprender a parte de poder executivo, de gestão, de execução. Ele pela experiência dele ao longo desses anos, com o próprio governador Geraldo, que ele foi secretário, eu acho que hoje, da geração de 50 anos para baixo, para mim, é o político mais completo que nós temos, e vai ser uma coisa interessante. São Paulo teve muita dificuldade com Serra, candidato a presidente, né? A política sempre rejeitou muito São Paulo, rejeitou o governador Geraldo Alckmin, também tem críticas ao governador Dória, e ele consegue superar porque é um homem muito obstinado. Você senta na frente do Dória, eu tenho levado algumas pessoas para conversar, as pessoas saem de lá, Rodrigo, impressionante como ele tem sangue nos olhos para fazer, para realizar, para conseguir superar essa adversidade que foi a alta rejeição dele pelo processo da pandemia, pelas virtudes dele, não pelos defeitos dele. Né? Mas, deputado, falando da terceira via, né, o senhor disse que está convicto de que ela vai sair no Sudeste, muito provavelmente alavancada por São Paulo. Isso. Só que vamos falar do Dória. Acabou de ganhar a prévia, tem alta rejeição no Estado, né?
não decola nas pesquisas, sendo que o Moro, como o senhor colocou aí, que pode ser uma variante do Bolsonaro, em 3 semanas de filiação chegou a 11%. Não, minha pergunta é o seguinte, como é que o Dória vai compor a terceira via sem passar pelo Moro, pelo menos nessa fotografia de momento? Olha, o processo eleitoral está muito longe. O governador do Rio ganhou a eleição de 2018, faltando 4 dias para a eleição. Né? A comunicação hoje, a disseminação do voto é uma coisa muito difícil da gente controlar e de a gente antecipar, não é fácil. Eu acho que a grande questão que as pesquisas mostram é o seguinte, há um momento onde hoje o Bolsonaro e o Lula estão descolados da sua imagem. Se você olhar historicamente, quantos por cento teve um governante ou um candidato em relação à sua imagem positiva, tanto Lula quanto Bolsonaro estão acima, em São Paulo, com certeza, estão com intenção de voto acima da sua imagem positiva. Né? O Bolsonaro hoje já deveria ter em São Paulo menos de 20 e o Lula menos de 30. Né? Eles estão acima disso, porque como há uma polarização e são nomes muito conhecidos, né, a sociedade está carregando nessa polarização ainda os dois nomes. O governador Dória, pela imagem positiva, que já saiu de 12% de ótimo e bom, já foi a 30% em algumas pesquisas, 34% em hoje, em outras, 28% em outras, ele deveria ter no mínimo hoje 22%, 23% em São Paulo, ele está com 7%. Isso vai ajustar. Isso vai ajustar. Pode ter certeza, depois das prévias, agora com a certeza que ele será candidato a presidente, não mais a governador, muitas pessoas têm o Dória como governador e que seria candidato à reeleição. As pessoas não imaginam que uma pessoa vai abrir mão de uma reeleição num estado com 50 bilhões de capacidade de investimento em 2 anos. Então, o que eu acho é que ao longo dos próximos meses, São Paulo vai ajustar essa pesquisa. Né? Você vê que pesquisas que saíram hoje, o Bolsonaro está com 19% de ótimo e bom. O Bolsonaro não terá, no cenário de hoje, se ele continuar como está hoje, ajustando tudo, ele não terá, ele vai bater no máximo no teto de 20%. Na eleição de 18, o Bolsonaro tinha 25% de margem positiva, de ótimo e bom. Ele ia ter 18% de intenção de voto. Ele estava com 22, 23, e quando começou a televisão e o Geraldo começou a bater nele, ele começou a cair. Caiu de 20 nas pesquisas internas do PSDB. E o que aconteceu? Teve a facada. Com a facada, dia 6, no dia 11, a candidatura do Haddad. No dia 13, a pesquisa do Haddad com 16. A facada abriu a tampa dele, o teto dele abriu com a facada que humanizou ele e o desespero dos eleitores antipetistas que o Haddad era um candidato viável, que as pessoas diziam que não era. E todo mundo sabia que era. Quem acompanhava a pesquisa sabia que era. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que se eu fosse o governador Dória, se eu estivesse no lugar dele, eu não estava preocupado com o Moro, eu não estava preocupado com nada. Eu estava preocupado, e estou dizendo porque estou há alguns meses aqui. Né? Continuo todo final de semana indo fazer política no Rio, minha pré-candidatura de deputado como deputado federal do Rio, isso eu não abro mão, meu pai foi prefeito do Rio 3 vezes, eu tenho 6 mandatos, sou carioca e fluminense e vou continuar sendo deputado pelo meu estado. Mas se eu fosse o governador Dória, eu não estava preocupado hoje com esse pequeno crescimento do Moro, até porque você vê, o Moro cresceu 3, 4 pontos e o Bolsonaro caiu 3, 4 pontos, pela uma pesquisa que eu tenho. Então eles estão trocando votos no eleitor de direita a extrema-direita. O Moro não está ainda... Agora, claro que quando ele cita o Pastore, ele gera aí esse frisson no mercado financeiro, que mais uma vez vai começar a cair na mesma história de 2018. Está andando com ele a tiracolo. Para onde ele vai, ele leva o Pastore. O que eu estou dizendo para você é que o mercado já está em frisson e já está na mesma... Já estou dizendo para vocês, estão na mesma equação de 18. Pegar alguém que, em tese, pode ser que vai derrotar o Lula e que não é o Bolsonaro, porque ninguém quer mais o Bolsonaro, né? E pegando um cara porque tem um fiador que é um dos grandes economistas que o Brasil tem, talvez um dos 3 melhores economistas que esse país tem, que é o Pastore. Mas, né, um Pastore sozinho não resolve os problemas. A governabilidade ele não resolve, a negociação com o parlamento não resolve, e a experiência quem tem que ter é o presidente, a caneta do presidente. Você sabe que no Rio, a Rosinha sucedeu o garotinho, né? Então, nem uma relação de marido e mulher, o garotinho conseguia mandar no governo da mulher. Porque no sistema presidencialista o poder é muito pessoal. Então, eu não ficaria preocupado com isso. Eu acho que o Dória tem condição de formar, como ele está dizendo hoje, um grupo de grandes economistas, de homens e mulheres, de quadros na área econômica, que ele vai formar, tenho certeza, e acho que ele tem que ter a condição, eu falei já para ele, que, como eu disse, eu estou há alguns meses aqui, mostrar para o Brasil o que ele fez aqui. Né? Mostrar que ele tinha 100 mil crianças em creche e vai entregar com 1 milhão de crianças em creche, não é isso? Em vagas de crédito. Então, é muita... escola em tempo integral. É isso, escola em tempo integral. Não é? Então, a vacina,
é o único governador que pode ser candidato a presidente, que pode chegar no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Sul, no Ceará ou qualquer estado, e dizer assim, eu já fiz por você. Eu fiz a vacina. Nenhum outro tem. O outro pode dizer, eu fiz 1.000 creches aqui no Rio Grande do Sul. Aí o cara fala, mas por que você não fez na Paraíba? O eleitor não tem essa questão territorial resolvida na cabeça dele. Ele falou, não, eu fiz 1 milhão de vagas de tempo integral, eu fiz lá 2.000 escolas de tempo integral, 1 milhão de vagas, né? Mas, além disso, eu fiz a vacina que chegou aqui na Paraíba, chegou no Acre. Então, ele tem ativo para mostrar de gestão e tem um ativo que atendeu e atingiu a população. Eu apostaria tudo, se eu fosse ele, primeiro em São Paulo, porque ninguém pode ser presidente do Brasil se não vencer no seu estado. A Aécio está aí para provar isso. Ganhou em São Paulo, viabilizou em São Paulo e foi inviabilizado por Minas Gerais. Então, eu viabilizaria primeiro, pela boa gestão que tem, eu trabalharia para melhorar até março essa avaliação que chegou a 30, para chegar a 45, com 45 de ótimo e bom. Ele está no jogo, vai fazer mais de 30 em São Paulo, fazendo mais de 30 em São Paulo, ele já está com 7, 8 nacional, e aí acaba contaminando, vai dar acima de 10, quando der acima de 10 ele está no jogo. Agora, eu não ficaria olhando para o lado. Eu acho que na comparação natural, entre ele, o Mandetta, o Moro, ele vai estar numa situação muito melhor. E acho que no final nós vamos ter 3 jogadores para esse jogo, para tentar tirar o Bolsonaro do segundo turno. É o Dória, sem dúvida nenhuma o Moro parece que nesse primeiro momento tem algum fôlego para isso. Para isso eu acho que ele vai perder, porque eu acho que o Bolsonaro é quem vai atacá-lo, porque é quem está mais perdendo com a candidatura dele nesse momento. É claro que os outros deixam de crescer no nosso campo da centro-direita de alguma forma. E o terceiro é o ex-governador Ciro Gomes, né, pelo campo da centro-esquerda, mas não visto pelas pesquisas como político de centro-esquerda. Acho que são esses 3 nomes que vão ficar no jogo. E acho que no final vão ficar 4. Bolsonaro, Lula, Dória e Ciro Gomes. Aí vai ser quem tiver mais capacidade de comunicar com a sociedade e mostrar que tem um projeto de melhor qualidade do que o projeto do Bolsonaro, que é quem eu acho que tem risco de ficar fora do segundo turno. Presidente, já descartou. O nosso tempo está um pouquinho apertado já, a gente vai finalizar. Como o senhor acabou de responder o André, vou abrir justamente para o senhor responder uma última pergunta do Yuri, por favor. Então, vou seguir nessa linha. Então, o senhor já descartou o Moro de alguma forma e já descartou o Rodrigo Pacheco também? O Rodrigo Pacheco eu não coloquei. Eu acho que para ele entrar no jogo, ele tem que mudar o perfil dele de presidente do Senado. Eu fui presidente da Câmara e em 2018 o DEM me lançou pré-candidato. Quando eu comecei a olhar as pesquisas, eu falei assim, pô, isso aqui é brincadeira, não tem a menor condição. E saí no segundo dia, saí um mês depois. Né? É difícil para um presidente da Câmara e do Senado ter popularidade. Você é conhecido, popularidade é outra coisa. Você fala todo dia no Jornal Nacional, na CNN, na Veja, onde você quiser, mas isso não lhe dá popularidade. O que lhe dá popularidade? O enfrentamento com alguém. Eu tinha 8% de margem positiva como presidente da Câmara no governo Michel, associado ao governo Michel. Por mais que o Rodrigo não seja associado ao governo Bolsonaro, como ele não enfrenta o governo, ele é visto como associado ao governo Bolsonaro. Né? Então, quando eu ganhei popularidade, né? Muita popularidade, na pandemia, quando eu enfrentei o Bolsonaro, eu fui a 30% de margem positiva naquele momento, que para um presidente da Câmara é muita coisa. É muita coisa. Presidente da Câmara e presidente do Senado, não é fácil você eleger um presidente da Câmara. Henrique Eduardo Alves perdeu, Aécio ganhou. Não é uma coisa simples, a popularidade majoritária de um presidente da Câmara e Senado. O Rodrigo eu não coloco, porque eu acho que ele ainda não se colocou no jogo. Para ele se colocar no jogo, ele vai precisar mudar o papel dele como presidente do Senado. É fácil? Eu não acho que é fácil. Porque ali, quando ele se posicionar politicamente, ele perde o apoio do PSDB, ele perde o apoio do PT, ele perde o apoio do PDT, que todo mundo tem candidato. Como é que ele sai da posição dele? Né? Então, eu não tinha problema, porque quando eu me posicionava no governo Michel, eu não era contra o Michel, mas também não tinha popularidade. Quando eu me posicionei contra o Bolsonaro, eu passei a ter uma popularidade como eu tenho hoje, um pouco menor do que aquele pico da pandemia, que chegou a 35, na Previdência chegou 25 de ótimo e bom, no Datafolha, mas no enfrentamento e numa agenda. Eu acho que ele não tem nenhuma agenda que dê a ele relação com a sociedade, por incrível que pareça, a Previdência foi uma agenda popular, né, e o enfrentamento do Bolsonaro mais popular ainda, então ele vai ter que escolher. Ele tem tudo na mão para ele tentar se viabilizar por Minas, mas ele vai precisar fazer um enfrentamento de forma mais clara. Eu não coloco ele no jogo porque eu acho que ele não está no jogo ainda. Ele pode entrar no jogo, até porque eu acho que a terceira via se viabiliza no Sudeste,
vamos chegar à tese que o Dória não conseguiu crescer em São Paulo. Se o Rodrigo cresce em Minas primeiro, aí ele passa a ter o segundo colégio eleitoral, passa a ser um candidato viável aqui para disputar com o Ciro Gomes essa vaga. Para mim, o melhor dos mundos, para mim, eu sei que é praticamente possível, seria uma aliança do PSDB com o PDT. O Aldo Rebelo sempre me falava muito que a gente precisava de uma aliança, vamos dizer assim, dos liberais que defendem o Estado brasileiro, a nação, com a centro-esquerda. Ele sempre tentou fazer uma aliança da centro-esquerda dele, que ele era do PCdoB, mas é um cara de centro-esquerda, junto com a gente. Tanto que ele foi presidente da Câmara, o principal partido de apoio a ele, por mais que fosse oposição ao PT, era o PFL que eu liderava. Então, a gente sempre tentou trabalhar nessa aliança. Eu acho que o Aldo está certo. A gente precisaria, por mais difícil que seja, e os dois têm muita ambição, tanto Dória quanto Ciro, mas era tentar uma convergência nesse campo do centro efetivo. Que o centro não represente apenas um ponto entre o Lula e o Bolsonaro, que seja algo à frente, algo diferente, algo novo. E para que seja algo novo, a gente tem que tentar ousar na política. Eu sei que você perguntar a probabilidade do Ciro deixar para o Dória, nenhuma, quase nenhuma. Nenhuma na vida é muito pesado. Qual é a probabilidade do Dória ceder para o Ciro? Praticamente nenhuma, mas o tempo pode ajudar. O tempo pode ajudar. Talvez se o Bolsonaro, por exemplo, uma nova variante como essa, pode dar ao Bolsonaro uma oportunidade que hoje ele não tem, de ampliar a despesa, né? De decretar o estado de calamidade, que hoje ele não tem condição de decretar o estado de calamidade. Mas se essa variante vier forte, que parece que não vem, graças a Deus, ele passa a ter os instrumentos, não todos, mas alguns, porque você já tem vacina, que você tinha em 2020 para ampliar gasto. Uhum. Aí, sim, com uma pandemia, com a economia caindo mais ainda, ele pode ter as condições de ampliar o auxílio, qualquer... Estou pensando alto só, não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas ele passa... Eu acho que o Bolsonaro está fora do jogo. Ele só volta para o jogo com uma novidade dessa. Do jeito que as coisas vão, alguém vai tirar o Bolsonaro do segundo turno. Eu acho que está entre, principalmente, o Dória e o Ciro Gomes. E acho que uma aliança do PDT e do PSDB seria uma coisa madura e uma coisa fora do ponto. Fora, não é o meio, não é o centro entre esses dois pontos. O centro como uma coisa nova para a política brasileira, onde você consegue gerar um denominador comum numa agenda econômica, que é divergente a nossa com a do Ciro, mas que a gente consegue, principalmente na governabilidade, na agenda social, ter uma convergência brutal entre o PSDB e o PDT. Presidente, infelizmente, o nosso tempo aqui acabou. Eu vou precisar encerrar, mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Queria agradecer também aos meus colegas que estiveram aqui com a gente hoje e agradecer a todos vocês que nos acompanharam junto com a JHSF, que apresentou esse episódio do Amarela Zoné. Eu volto com vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas, em todos os canais digitais de Veja. Até mais!